paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem tem o prazer de vos cumprimentar é o seu irmão em Cristo, o evangelista Renato. Quero trazer uma palavra de Deus ao vosso coração nesta manhã, que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, verso 5, que assim diz a palavra de Deus: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Verso 6, então disse eu: Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. Aleluia, glória a Deus. Amados e queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, estamos diante de um texto da palavra do Senhor, que vai nos falar referente ao ministério do profeta Jeremias, que residia na cidade de Ananote. A Bíblia, ela vem transmitir para nós, através desta palavra, que Jeremias, ele recebeu um convite comissionado através do Senhor Deus Altíssimo, ou seja, Deus entregou a incumbência ao profeta Jeremias para que assim ele fosse profetizar para ajudar. E a palavra que ele teria que levar para o Reino do Sul era palavras de arrependimento e palavra também de juízo, se assim eles não ouvissem o que Deus teria para falar com eles através da boca do profeta Jeremias. Então, quando veio a palavra do Senhor a Jeremias, aonde o Senhor relata que nos conhece desde o ventre materno, e antes de nós sermos formados, Ele nos conheceu. Então, amados e queridos irmãos, ouvinte da palavra do Senhor, que tem a incumbência de transmitir o decreto, as leis do Altíssimo, é hora de se levantar, é hora de transmitir o que Deus tem colocado no vosso coração. Não façamos que nem Jeremias, mas que venhamos nos levantar, porque Jeremias, diante da palavra do Senhor e a incumbência, uma responsabilidade muito grande, porque sim, é uma responsabilidade transmitir o decreto, a justiça do Deus Todo-Poderoso, ao ponto que Jeremias, ele se sentiu como uma criança. Muitas das vezes, nós nos sentimos tão pequenos, irmãos, para que mediante a nossa chamada, nós venhamos se sentir tão incapaz. Talvez eu esteja falando com você aqui nesta manhã, que você tem se sentido incapaz de fazer a obra de Deus, que você tem se sentido muito pequeno, mas eu tenho algo ao teu coração aqui nesta manhã. Você pode se sentir pequeno, você pode se sentir incapaz, mas o Deus que te escolheu desde o ventre materno, que te conheceu antes de você ser formado, Ele diz para você nesta manhã: se levanta, porque foi eu quem vós o escolhi. Então, irmãos, é Deus quem capacita, é Deus que dá estratégia para o seu servo. E veja que Deus, Ele deu uma segurança para o profeta quando ele se sentiu tão pequeno, porque o profeta, ele tinha os olhos abertos, irmãos. Homem de Deus, mulher de Deus, tem que ter os olhos abertos. Ele sabia qual era a real situação do Reino do Sul. Eu sei, você sabe qual é a situação dos dias atuais da igreja de Deus, o que a igreja está precisando.
O que a igreja está precisando, meu irmão, não é o que eles querem ouvir, mas sim o que eles precisam ouvir. Judá precisava ouvir os decretos de Deus, porque Judá outrora conhecia os mandamentos de Deus, mas através da corrupção, irmãos, abandonaram os mandamentos de Deus, ou seja, a legalidade entrou no meio de Judá. Nos nossos dias atuais não é diferente. A legalidade, ela tendo entrado dentro dos templos, irmãos, e a Bíblia nos alerta que sem profecia a igreja se corrompe, irmãos. Por que que muitos têm se corrompido? Por que que muitos têm, irmão, dado as costas para os mandamentos de Deus? Porque não tem profecia. Porque para ter profecia tem que ter profeta na casa. E se não tem profeta na casa, não tem profecia. A legalidade, ela entra, irmãos, e quando ela entra é uma coisa terrível. A legalidade, irmãos, ela rouba a comunhão da igreja. A legalidade, irmãos, ela traz um distorcimento, irmão, da doutrina do Senhor. Nós devemos, irmão, estar sempre atento para essas coisas, com os olhos abertos, porque a qualquer momento Deus, ele vai, irmão, entregar uma incumbência para nós, uma responsabilidade. Ei, você foi escolhido, você foi escolhida para poder levar a palavra de Deus, para fazer missões, para entregar não aquilo que a igreja quer ouvir, mas aquilo que a igreja precisa ouvir, para que a igreja ela volte aos princípios bíblicos. O Senhor deu segurança ao profeta, e Deus dá segurança para nós aqui nesta manhã. Ele diz que pelejarão contra nós, mas não prevalecerão, porque é o Senhor que está conosco. Então, homem, então mulher, então profeta e profetiza do Senhor, não temas, porque o Senhor está te dando segurança nesta manhã. Vai ter barreira, vai ter peleja, vai ter perseguição, vai ter falso profeta tentando distorcer aquilo que Deus colocou na tua boca. Mas eu tenho uma palavra maravilhosa ao teu coração nesta manhã. Lembra do falso profeta Ananias, que quando Jeremias entrou dentro do templo para profetizar acerca do cativeiro dos caldeus, ou seja, os babilônicos, ele chegou com jugo no pescoço, trazendo uma simbologia. Estava ali o rei, estavam os anciões, estavam os sacerdotes, tudo corrompido. Era somente um profeta contra toda aquela multidão, irmãos. Mas o homem de Deus não temeu, ele entregou a palavra de Deus, meus irmãos. E quando ele entregou o decreto, a justiça de Deus ali, quando ele falou que se todos, começando pelo rei Zedequias, não se colocasse debaixo do jugo do rei da Babilônia, eles iriam perecer. Mas a Bíblia vai dizer para nós, meus irmãos, que levantou-se um falso profeta por nome de Ananias. Meus irmãos, entenda, enquanto o verdadeiro profeta, ele profetizava a justiça, não teve glória a Deus, não teve aleluia, porque é assim, irmãos. Hoje em dia, quando se prega o que as pessoas querem ouvir, tem glória a Deus, tem aleluia. Quando se fala em arrependimento, tem juízo de Deus. Muitos tapam os ouvidos, irmãos, e fecham os olhos para poder não ver, meus irmãos. O falso profeta se levantou e disse que o Senhor, dentro de 3 anos, iria tornar a trazer, irmãos, tudo aquilo que o rei do Caldeu levou, irmão, na primeira remessa, quando levou o rei Joaquim, iria tornar a trazer o rei Joaquim novamente. Mas a Bíblia diz para nós que o profeta, ele não rebateu a profecia, só disse: Deus falou, está falado, deu as costas e saiu. Mas antes que o profeta Jeremias ele chegasse no pátio, meu irmão, a Bíblia vai dizer para nós que Deus mandou ele voltar. E quando ele voltou, profetizou, irmãos, que aquele homem iria morrer porque pregou rebeldia.
Então devemos pegar, irmãos, contra as heresias. Este homem pagou um preço, irmão, por se levantar contra o profeta de Deus. Então faça a obra de Deus, dê lugar para Deus nessa terra, amém? Que Deus abençoe, fique na paz de São Jesus, amém?